Eu acabei de colocar nos nossos stories no Instagram. Uma publicação que é essa que eu acabei de falar para vocês, do governo português anunciando a contratação de mais 39 conservadores. E nos comentários tem duas pessoas falando, é um absurdo 4 anos de processo para netos. Que não são nossos clientes, não. Não são nossos clientes. São pessoas. Outras pessoas estão fazendo o processo delas. Com outra assessoria, não sei. E que estão sofrendo a mesma coisa. Ou seja, o problema não é no seu processo. O problema é generalizado. Porque é uma fila de 600, 700 mil pessoas. E eu estou falando isso baseado em matérias de jornais portugueses. Eu não estou falando da minha cabeça. Semana passada eu participei de uma matéria num jornal português. O jornalista me ligou, do Jornal Público. Bruno depois pode até colocar aí a matéria, essa última que a gente teve, eu coloquei lá para você, falando sobre um absurdo que estão propondo na mudança da lei. Você imagina os filhos menores não poderem virar portugueses, os que a mulher tiver grávida e nascer em Portugal. Você imagina a criança nascer em Portugal e ser considerada brasileira. É isso que os caras estão propondo. São atropelos em cima de atropelos. Imagina. Isso é um retrocesso, porque no passado era assim. E de uns tempos para cá, era possível, e já fizemos processos de restituição da nacionalidade. Nós já fizemos, nós já brigamos por pessoas por causa disso. Porque a pessoa era brasileira nascida em Portugal. E a gente conseguiu reverter o processo para que ela tivesse cidadania portuguesa. Mais do que uma pessoa. Aí agora eles querem que a pessoa tenha 5 anos de residência em Portugal para poder engravidar e ter filho português. Faz sentido um negócio desse? É contra isso que a gente luta. São casos como esse que chegam para a gente todos os dias. Aberrações. Aberrações. Casos que você tem que comprovar que a pessoa é filha mesmo da mãe dela. É isso que a gente, contra isso que a gente luta, gente. Eu poderia criar uma série aqui com o Bruno. Ó, o Bruno já colocou aí a matéria no jornal. Não tem porque eu mentir agora, ó. 29/10, ó. Semana passada. Tá aí, ó. Semana passada a matéria. Eu não minto, cara. Eu não minto. Pode olhar lá, ó. Ó, dificuldade, imigrantes terão dificuldade para registrar filhos nascidos em Portugal. É o link da matéria. O jornalista me ligou. Fábio, o que é isso aqui que está acontecendo, cara? E eu fui lá e dei o meu parecer. Eu estou ao teu favor. Eu estou ao teu favor. Com as armas que eu tenho. Tentando trazer luz. Porque eles estão cometendo um erro gravíssimo. Para tomar o poder, para entrar no poder, um político com a bravata, com a boca, da boca para fora, ele fala o que for necessário para tomar o poder. Esse mesmo comédia falou o seguinte, que vale a pena, por ele podia ter 3 Salazares, ou seja, ele fala que seria melhor ter 3 ditadores em Portugal. Agora, essa semana. É isso que está lutando contra você. É isso que está falando, querendo decidir lei de nacionalidade. Está decidindo lei de nacionalidade pelo fígado. É isso. No ódio. É isso. É contra isso que a gente está lutando. Só que se você canaliza contra a gente, não é a solução. Eu vou mostrar uma coisa aqui para você entender. É claro que eu sou obrigado a ocultar, né? Eu não posso colocar aqui o nome das pessoas por razões óbvias, mas eu tirei um print aqui de vários processos e eu quero mostrar aqui para você. Eu vou compartilhar minha tela aqui contigo, deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu tirei um print aqui de vários processos, ok? Isso aqui é um pedacinho lá do processo do sistema do governo
que permite a gente fazer o acompanhamento, tá? Deixa eu melhorar aqui para ficar um pouquinho maior para vocês. Bom, aqui, ó. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês como que funciona, tá? É assim, ó. Vou mostrar aqui. Seguindo aqui o mouse, tá? Processo, aí tem um número aqui do processo, barra 2021. Ok? Vocês estão vendo aqui, 2021? Esse aqui é o ano que foi dado entrada no processo. Ou seja, esse processo foi dado entrada, foi submetido no dia 8/10/2021. Ok? Ele passou pelas etapas. Olha aqui, ó, ele foi terminada a análise dele, em 4 de dezembro de 2023. Depois ele foi para a decisão, e a decisão foi em 19/11/2024. Ou seja, quase um ano atrás. Esse processo já é um processo concluído. Ok? Ó, a decisão foi em 19/11/2024. Esse aqui já é cidadão português. O processo dele correu no Arquivo Central do Porto. Esse é um dos processos que eu falei para vocês, que foi redistribuído, que foi para o Porto. Fábio, o que você quer mostrar com isso aqui? Eu quero mostrar que este processo de 2021 que foi para o Porto, a Aliança Global, a Aliança Portuguesa na época, deu entrada, ou seja, juntou toda a documentação desse cliente e deu entrada em 8 de outubro de 2021. Ou seja, nós entregamos a documentação para o governo em 8 de outubro de 2021. Sabe quando o governo concluiu o processo? Em 19 de novembro de 2024. Entendeu a diferença de uma coisa para outra? Nós entregamos aqui o documento, 8 de outubro de 2021. O governo foi por 3 anos incompetente para analisar a documentação desta pessoa e só conseguiu concluir 3 anos depois. Ok? Então, esse aqui é um processo de 2021 que acabou com 3 anos. O que a gente está falando agora? Processo de 2021 acabando com 4 anos. Não é isso? Olha aqui, ó. Acabou em 19/11/2024. Agora, olha esse outro processo aqui. Fábio, esse processo também é de 2021, Fábio? Sim. Olha aqui, ó. Ele foi protocolizado em 2021. Perfeito? Protocolizado em 2021. Olha aqui a data que nós entregamos o documento para o governo. A data que nós entregamos a documentação para o governo foi dia 20/10/2021. 15 dias depois. 10 dias depois. Esse processo foi concluída a análise dele em 22/11/2022. Olha, mais rápido, um ano antes. Certo? E olha quando esse processo foi para decisão. 29/9/2024. E esse processo ainda não foi concluído, gente. Me explica. Me explica um caso desse aqui. Um processo que foi dado entrada em 8/10/2021, concluído. Um outro processo que foi dado entrada 10 dias depois, praticamente, 12 dias depois, e ainda não foi concluído. Vocês estão entendendo contra o que nós lutamos? E aí tem uma explicação para isso, Fábio. Por que esse tempo todo? Por quê? Esse aqui foi distribuído para o Porto. Esse aqui continuou em Lisboa. Lembra que eu falei? Lisboa tem a maior demanda. Hoje, quando se submete o processo pela plataforma, o que acontece? É distribuído randomicamente, ou seja, de forma aleatória. Por que esse processo foi concluído e esse não foi concluído? Porque aqui analisam-se menos processos do que aqui. Simples assim. É um absurdo?
um processo praticamente da mesma época ter terminado 1 ano atrás e esse aqui ainda não ter terminado? É um absurdo. É um absurdo um processo já estar para decisão, ou seja, para decidir há mais de 1 ano atrás e não ser decidido? É um absurdo. Vamos descer? Agora eu vou pegar um processo de 2022. Aqui, ó. Processo protocolizado em 2022. Olha a data que nós entregamos a documentação. 13 de abril de 2022. 13 de abril de 2022. Esse documento foi entregue para o governo. Veja, ele não tem nem as datas ainda de que ele foi para análise, nem que foi para decisão. Como que pode? Um processo que foi entregue pela Aliança Global na mão do governo em 13 de abril ainda não foi para a fase de decisão. Vamos para outro? Processo de 2023. Esse aqui também está correndo em Lisboa. Vamos para um processo de 2023. Está aqui, ó, /23. Esse processo foi entregue pela Aliança em 10 de janeiro de 2023. 10 de janeiro que nós entregamos para o governo. Ainda não tem as datas de análise nem de decisão. Também esse processo corre em Lisboa. Qual é a razão disso? Filas. Incapacidade de atendimento. Mas olha o que a Aliança Portuguesa fez, a Aliança Global fez. Entregou a documentação para o governo. Entregou, a sua documentação está entregue para quem já está protocolizado. Agora eu vou mostrar um processo de 2024. Olha isso. Processo de 2024. Esse processo de 2024 foi entregue no dia 16/6 de 2024. Estão vendo aqui? Nós entregamos no dia 16/6 de 2024. Esse processo, 2 dias depois, foi analisado e aprovado. 2 dias depois. E ele foi para a decisão 3 meses depois. Olha aqui, ó. Ele foi para a decisão 3 meses depois. E ele está há 1 ano para ser decidido. Aí eu te pergunto, por que esse processo ainda não foi decidido? Porque tem filas. Olha onde está correndo. Lisboa. Veja, qual é a ordem cronológica disso? 0. Como que um processo já está, de 2024, já está para a decisão, e esses daqui não constam ainda essa informação? E aqui eu tenho que te dar outra informação. Nem sempre as plataformas são atualizadas como deveriam. Pode ser que esses 2 processos já tenham avançado para outras etapas e ainda não esteja atualizado aqui. Agora, uma coisa eu posso te garantir. O processo, para estar concluído, ele vai estar na 4ª etapa. Ok? 2025. Processo protocolizado esse ano de 2025. Ó, a data que foi dada a entrada. A Aliança Global entregou esse documento para o governo em 22 de janeiro de 2025. E esse processo ainda vai para análise, vai para a decisão, e esse processo está correndo no arquivo do Porto. Vocês entenderam isso aqui? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. É triste, mas é a verdade. Hoje não existe lógica nos processos.